Glória a Deus. Deus fala pelo louvor. Aleluia. Deus falou pela adoração, pelo louvor das crianças. Aleluia. Ele fala também pela palavra. Deus é poderoso. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós abrimos, e o Senhor já fala conosco. Glória a Deus. Quero abrir aqui a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Fala assim, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Aleluia. Vede a mim. Deus fala, vede a mim. Vede a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de Deus está falando nessa noite. Mas nós ia ter Ele, porque Ele nos ama. Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. Deus ama a humanidade. Por isso que João 3,16 fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama e quer dar para nós a vida eterna. Aqui na terra é passageiro, irmão. Já estou com o cabelo branco. Muita gente está com o cabelo branco aqui, ó. Aqui na terra é muito passageiro. Mas Deus quer nos dar a eternidade. Ele quer nos abençoar? Quer. A vontade dele é nos abençoar. Ele quer abrir porta de emprego? Ele quer. Deus é bom e coloca a chuva sobre o bom e o mal, o sol também sobre o bom e o mal. Deus é amor, Deus ama todos. Até aquele que está longe dele, Deus ama. Até aquele que está nesse momento se bregando, Deus ama ele também, quer salvar ele. Deus ama todos. Deus é amor. E fala que Deus nos ama tanto que Ele manda nós ir até Ele. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus é conhecido como Salvador. Porque Jesus salva o homem. Fala que o primeiro homem, Deus criou do pó da terra. Foi Adão. E Deus soprou fôlego de vida. Dentro de você, dentro de mim tem uma alma. Essa alma aqui é eterna. O fôlego de vida vem de Deus. Então, nosso corpo é pó, mas dentro de nós tem uma alma. Por isso que Deus nos ama tanto que Ele fez algo tremendo. Ele deu para nós o Filho dele, Jesus. Porque o primeiro homem, Adão pecou, Eva pecou. Caim matou Abel, e teve logo um assassinato. O irmão matou o irmão. Até hoje, só Jesus para ter misericórdia da humanidade, porque a humanidade está em pecado e o pecado leva à morte. E nós sabemos que só Jesus para perdoar o pecador que se arrepende. Por isso que quando o anjo chegou até Maria, ele falou assim: Maria, tu terás um filho, o nome dele será Jesus Cristo, porque ele vai perdoar o povo dos seus pecados. Só que pode perdoar o pecador que se arrepende a Jesus. Quem falou isso foi o anjo Gabriel. Maria foi uma mulher que agradou o coração de Deus. O Espírito de Deus gerou Jesus dentro do ventre da Maria. O Salvador, o nome dele veio do céu. Jesus veio do céu também. Estava à direita do Pai. Jesus, poderoso, santo, fiel, cheio de amor, veio nessa terra para morrer por todos os pecadores. Para morrer por todos. Por isso que fala, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus. A pessoa pode ser um pecador, mas se se arrepender, Jesus tem misericórdia em mim, salva a minha vida, salva eu, salva a minha alma, Jesus vai ao encontro dele. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor está falando aqui. Vinde a mim, todos que estão cansados.
cansado e sobrecarregado. O que é o sobrecarregado? É o jugo pesado do inimigo. O inimigo quer só um forro para entrar, irmão, para colocar jugo pesado. Sabe o que é o mandamento? Não matarás. Mas hoje, tem muitas pessoas que estão se matando aos poucos. Porque Deus, Ele é o dono da vida. O homem não pode matar outro homem, nem a mulher pode matar. Porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas nós sabemos que o homem, ele vai se matando aos poucos. Porque o inimigo coloca jugo pesado. O inimigo coloca jugo pesado, cigarro, bebida, droga para destruir a mente, o corpo do homem, o estômago, o rim, o fígado, quer destruir o ser humano. Mas Jesus veio para libertar. O homem não consegue se libertar só, irmão. E precisa de um Salvador, do libertador. E o nome dele é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Aleluia. Não vê Zaqueu, irmão? Quem era Zaqueu? Era um cobrador de imposto. Zaqueu, ele cobrava imposto. Se era 50, pedia 100. Se era 150, ele pedia 300. Ele era aquele que queria lucro. Queria lucro. E olhava para o quê? Para o dinheiro. E fala que com o dinheiro é a raiz de todos os males. Por dinheiro a pessoa faz coisa errada. Por dinheiro o inimigo quer comprar uma alma. Por dinheiro, mas nós temos que olhar para Jesus. Porque Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Jesus, ele cuida da igreja, ele é a cabeça, ele provê para nós, ele nos sustenta, Jesus. E quando nós buscamos ele, abre porta. E a porta dele, que ele dá a bênção, não causa dano para nós. Mas o inimigo dá com uma mão, mas quer levar a alma, quer levar as pessoas para o inferno. O inferno foi feito por homem, foi feito para o diabo e o demônio. Deus preparou o céu para nós. Fala aqui o céu, o próprio Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus, ele quer de nós, sabe o que? A nossa vida. Jesus quer a tua vida, Jesus quer a tua alma. Jesus não quer só te abençoar, mas ele quer o quê? Um compromisso com ele, irmão. Porque se ele abençoa hoje, amanhã tem que abençoar de novo. Se ele curar hoje, amanhã tem que curar de novo, porque só Jesus para cuidar de nós. Então Zaqueu, ele era um ladrão, mas conheceu Jesus, foi liberto, Jesus libertou ele. Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele. Quando ele olhou para Jesus, querendo uma palavra, Jesus estava querendo a vida de Zaqueu, irmão. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, Jesus quer a nossa vida. Jesus quer um compromisso conosco, quer fazer uma aliança de sangue, uma aliança eterna conosco. E Zaqueu olhou para Jesus, Jesus olhou para Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou entrar na tua casa, vou fazer morada. Irmão, Zaqueu estava aqui com o fardo pesado. Quem não apontava o dedo para Zaqueu, lá vai o ladrão, cobra imposto. Ele está roubando a nação. Muitos dedos estavam apontando para ele. Mas Jesus não deseja ninguém. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para salvar o pecador que se arrepende. Jesus é santo, fiel, veio para isso. E Jesus entrou na vida de Zaqueu, porque quando Jesus fala, ele cumpre. Zaqueu desce depressa, Zaqueu desceu depressa. Jesus falou, vou entrar na tua casa, vou fazer morada. Irmão, Jesus entrou na vida de Zaqueu, fez morada dentro dele. Sabe o que aconteceu? Zaqueu encontrou Jesus que valorizou ele, que amou ele, que transformou a vida dele. E disse, Senhor, tudo isso que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Olha só, irmão. Quando o homem é liberto, transformado, Zaqueu disse, agora eu tenho tudo, é meu Salvador, meu Senhor, que me deu alegria, me deu paz. Porque o homem, irmão, ele pode ter dinheiro, mas não tem alegria. Pode ser rico na terra, mas muitas vezes não tem alegria. Só que pode dar alegria, paz, tirar o fardo pesado é Jesus. Quantas pessoas não estão com fardo pesado? Depressão, pânico. Tem pessoa que está fardo pesado, porque o inimigo joga fardo pesado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando a pessoa clama a Jesus,
Quando a pessoa pede socorro do Senhor, o Senhor não socorre na hora da angústia. É Jesus. Então Jesus, ele chama a nós. E Zaqueu encontrou Jesus. Ele foi abençoado. A vida dele mudou. A maior bênção é a nossa vida sendo transformada. É a nossa vida, irmão. Por isso que a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele vai ao encontro de nós para salvar um da nossa família. Depois vai 2, 3, 4. Jesus quer salvar todos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então alguém tem que se levantar, irmão. Alguém tem que se levantar para servir ao Senhor e levar toda a família para encontrar Jesus. Onde nós encontramos Jesus é ouvindo a sua palavra. Ouvindo a palavra do Senhor. Porque Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Só há 2 caminhos para o ser humano. O caminho largo é o caminho do Satanás. É festa, é bebida, é cigarro. Está no caminho largo, o inimigo está, esse aqui é meu. É meu instrumento. O inimigo quer usar o corpo para fazer maldade. E o caminho estreito de Jesus. Ele falou, eu sou o caminho. Jesus quer nos chamar para andar no caminho dele. Mas para isso nós temos que tomar uma atitude. Para ser salvo é tomar uma atitude. É seguir Jesus. É ouvir a palavra e crer. Se tu crê na palavra, tu és salvo. Porque a palavra do Senhor é a verdade. Jesus é o caminho. Ele fala assim, se tu crê e for batizado, será salvo. O primeiro passo é crer em Jesus. É crer, acreditar em Jesus, que Ele é teu Salvador, que Ele pode te perdoar, que Ele pode te limpar, que Ele pode te libertar de qualquer vício. Basta você querer, porque senão você vai ficar velhinho no vício. E muitas vezes o Senhor tem tanta misericórdia que ainda dá salva, sabe que não vai da sombra da morte, o Senhor dá salva, porque alguém da família está orando para Jesus salvar. Mas Jesus quer nos salvar novo. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade agora, irmão. Jesus quer nos salvar novo. Há muitas pessoas, elas, a vez de não quero Jesus, e fica. Os dias são maus, irmão. Nós temos que buscar o Senhor quando a porta da graça está aberta, hoje está aberta. Jesus, Ele é a graça, a favor e merecido. O homem não merecia, mas Jesus, Ele pagou o preço por nós. Por quê? Por amor. Por amor, Jesus, Ele fez milagre. Salvou, curou, libertou, mas por amor, Ele deu a vida por nós. Deu a vida por nós. Jesus santo, fiel, puro, saiu do trono da glória dele, veio para a terra, se fez homem, pegou um corpo de homem, e ele sofreu como homem, para nós levar para o reino dele. Basta nós crer em Jesus. Se tu crer e for batizado, será salvo. E o segundo passo é se batizar nas águas, irmão. Se batizar nas águas. Com 12 anos, 13 anos, 14 anos, a pessoa já sabe que é o certo ou é errado. Já sabe se roubar é para a penitenciária. Já sabe, se contar mentira é pecado. Então a pessoa já sabe que é o pecado. Então, nós temos que buscar quem? Jesus. Porque Jesus nos dá força para resistir à tentação, para fugir da aparência do mal. Porque o mal está aí. Mas o Senhor quer que nós venhamos estar na sua presença. Sendo batizado, crendo nele, congregando numa igreja mais perto da nossa casa, tendo comunhão com os irmãos. Tu quer a bênção? Tem promessa. A Bíblia é cheia de chave. Fala quem abençoa é Jesus. Fala tão bom e tão suave os irmãos em reunião, porque lá o Senhor ordena a bênção. Uma família unida tem bênção, mas uma família em contenda. Uma família em briga, o filho brigando com a mãe, o filho não obedecendo a mãe. Uma família em briga, em contenda, não tem bênção não, tem maldição. O marido brigando com a mulher tem maldição. Mas tu quer bênção? O Salmo 133 fala,
Tão bom e quão suave os irmãos viverem em união, porque lá o Senhor ordena a bênção. Então, na união, a bênção. Quando uma família está unida, a bênção. Quando a mãe abençoa o filho, está abençoado. E quando a mãe amaldiçoa, e quando alguém joga maldição, palavras, o que acontece? Todos os dois vão estar sendo amaldiçoados, irmão. O Senhor dá a boca para nos abençoar, não para amaldiçoar. E tem pessoa que está jogando maldição, e a maldição é a partida, fica com a pessoa que jogou, e a outra também recebe, fica o quê? Fica presa, muitas vezes, às bênçãos. É só no perdão. Agora tu quer a chave é o perdão. Se tu perdoar a pessoa, se tu perdoar, o Senhor tem vitória, a tua bênção no mundo espiritual chega até a tua presença. Isso aqui é a palavra. Eu prego a palavra. Essa aqui é a palavra. Deus, Senhor Deus que abençoa, mas onde tem o quê? Onde tem o perdão, onde tem comunhão, aí a bênção está sobre nós. Fala que a bênção nos alcança. Nem adianta dizer, eu quero bênção, ele me abençoa, não. A bênção nos alcança, porque Deus é fiel com a sua palavra. Quando você obedece a Jesus, tem mesmo. Jesus, Ele quer de nós só obediência. Obediência gera bênção. Quando você obedece a Jesus, tu é um jovem abençoado, tu é uma mulher abençoada, tu tem proteção, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nós guardar. Tu tem proteção. Fala que o sangue do Senhor nos cobre. Basta nós fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Tem muita vontade. Sabemos que tem a vontade do diabo, é matar, roubar e destruir, quer usar algum corpo para fazer maldade. Tem a vontade do eu faço, eu quero, a vida é minha. E quando tu está na tua vontade, tu está longe de Jesus. E Jesus é alongando e paciente. Ele dá tempo para ti, e alongando e paciente. E te dá oportunidade. Mas você tem que aproveitar a oportunidade. Agora, quando tu está na vontade de Jesus, pode ter certeza, na vontade de Jesus, só é vitória. Jesus fala assim, vai, tu vai, vem, tu vem. É a vontade do Senhor que nós temos que estar todos os dias. A palavra do Senhor diz, aquele que quer vir por mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. É negar a si mesmo. Olha, você chegou hoje aqui, é vitória, irmão. Quando a pessoa chega numa casa de oração, quando chega no lugar para ouvir a palavra de Deus, já é vitória na tua vida. Você sabe que Deus dá livramento, irmão? Quantas vezes eu estava dentro da igreja, no culto, e Deus está dando livramento para os meus irmãos, para as minhas irmãs, porque eu estava lá buscando o Senhor, adorando na casa de oração. Esse lugar é um lugar muito especial, muito importante. Aleluia. Porque Deus é o Deus que vê. Ontem nós estávamos no aniversário, de repente, terminou o aniversário na casa da minha mãe, todos são evangélicos. Meu cunhado pegou o carro, lá na frente de mar, teve um acidente, mas graças a Deus que o homem da moto, ele não sofreu, ele pulou da moto só um arranhãozinho, e meu cunhado só o carrinho dele que ficou achatado, mas ele ficou inteiro. Glória a Deus, porque o Senhor protegeu, protegeu. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, numa casa de oração, ouvindo a palavra, recebendo a oração, Deus vai estar cuidando de nós. Vai cuidar da família, familiar e parentela, porque Jesus é poderoso. Jesus conhece o futuro. Jesus conhece o amanhã. Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Entregar o caminho, entregar a tua vida ao Senhor. Confiar nele, confiar em Jesus, e tudo ele fará. É confiança. Jesus é fiel. Entendeu? Como ele promete e não cumpre. Mas Jesus, quando ele promete, ele cumpre. Aleluia. A Bíblia é cheia de promessas, irmão. Tem promessa de salvação, de cura, de milagre, de providência. Jesus é o nosso advogado fiel. Jesus é o nosso advogado fiel. Jesus é o justo juiz. Jesus ele é poderoso nas batalhas. Ele tem a chave da morte e do inferno. Jesus. Esse nome é poderoso. Mas para isso, nós temos que o quê? Nós temos que estar aprendendo a sua palavra.
e colocando em prática. Por isso que o Senhor quer que nós estejamos todo dia na sua presença, amando a Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e força. Quando mais tu entende a palavra, quando mais tu entende, mais tu vai colocar em prática, mais tu vai ter vitória na tua vida. É pelo entender a palavra. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela tem muitas chaves para nós. A igreja, ela tem que estar todo o tempo recebendo a palavra, porque tem vitória na palavra. Fala que a igreja primitiva, ela andava, sabe o que é? No ensinamento dos apóstolos. O que o apóstolo ensina? O que o pastor ensina? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus é a porta, Jesus ele ressuscita, Jesus abre porta onde não tem, é Jesus. Todos os pastores e missionários, eles falam de Jesus. Quem faz a obra é Jesus. Eu sou apenas instrumento. A pastora Augusto é só um instrumento, mas quem faz a obra é Jesus. Ele que opera, ele que age. Conforme tu ouve a palavra, entende, compreende, coloca em prática, tu já está recebendo a tua vitória. Amém. Então o ensinamento é importante, ensino dos apóstolos. E também andava em comunhão, comunhão é importante, comunhão na família. Quando tem comunhão na família, o inimigo não consegue chegar perto. Mas quando tem briga, contenda, intriga, a pessoa está se machucando, o inimigo está rindo, está batendo pau, irmão. Por quê? Porque a comunhão é importante na família, na igreja, comunhão. Porque uma alma tem valor para o Senhor. Então o ser humano tem que amar. A palavra do Senhor diz que o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Até amar o teu inimigo, o ser humano, tem que amar ele, irmão. Inimigo ser humano. Aquele que te calunia, ama ele. Aquele que te ofendeu, ama ele. Libere perdão. Não deixe nenhuma mágoa, rancor ficar sobre ti, porque é brecha. Quando tem uma mágoa, rancor, é uma brecha. A pessoa fica o quê? Fica doente. E a maior doença hoje é o pecado. O pecado gera câncer, gera tanta enfermidade, o pecado. Mas Jesus é maior. E quando você chega diante do Senhor, você recebe o perdão. Teve homem que estava doente. Ele chegou perto de Jesus. Ele foi, sabe o que? No leito. 4 homens levaram o homem até Jesus. E Jesus olhou e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Algumas pessoas estavam perto de Jesus e começaram a falar: ei, que negócio é esse? Quem é que pode perdoar pecado? Só pode perdoar pecado Deus. Mas Jesus, filho de Deus, estava na terra, poderoso. Jesus é Deus também. E Jesus conhecendo a mente do ser humano. E falou: ei, qual é mais fácil falar? Perdoado são teus pecados? Ou levanta e anda. Para isso, filho de Deus tem poder sobre o céu e a terra para perdoar pecado. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem poder para perdoar e para sarar e para levantar o caído, irmão. E naquele momento que o homem ficou curado, ele recebeu o perdão e a cura. Jesus quer dar o perdão, quer dar a cura, quer dar a vitória, quer dar a bênção, quer dar a comunhão. Jesus é a fonte. Mas ele quer também que nós estejamos no seu caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus, aleluia. Tudo que está escrito aqui vai acontecer. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará, porque Jesus é a verdade. Ele prometeu salvar, vai salvar. Ele prometeu libertar da família, vai libertar. Ele prometeu, ele vai agir, porque ele sabe trabalhar. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Jesus sabe trabalhar, ele é a fonte da vida. Então, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é a verdade e a vida. Nós sabemos que o pai da mentira é o Satanás, mas Jesus, ele é o pai da verdade. Jesus é a verdade e é vida, e vida com abundância. Quando tu tem Jesus, tu tem vida e vida com abundância. Ele tira todo o fardo pesado, irmão. Ele coloca o dele, ó. O dele é suave e leve. Sabe o que é o fardo de Jesus? Suave e leve. É a alegria, é a paz, é a leveza, irmão.
a pessoa fica leve. Por quê? Porque ele tira, ele brilhamento ali que estava cansado, sobrecarregado, que a vós aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a vossa alma. Quer ter uma alma alegre, feliz, na paz do Senhor? É Jesus. Ele é o príncipe da paz. Onde está a emoção? Na alma. A alma é o centro das emoções. Mas quando Jesus ele vai ao teu encontro e entra na alma do homem, na alma da mulher, ele entra, a paz, a alegria, a força, ele entra e faz morada. Deixa Jesus entrar na tua vida. E confessa o nome dele. Fala, Jesus é meu Salvador, é meu Senhor, eu preciso de ti. Começa a ter comunhão com Jesus. Começa a congregar, buscar Ele mesmo. Começa a ser batizado, começa a ser membro do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo vai ser arrebatado. E os sinais já estão acontecendo tudo. Só falta o sinal acontecer. Quando toda a palavra de Jesus ser pregada a todas as nações, Ele vai arrebatar a igreja. E olha, irmão, que eu soube que teve um homem que foi para a lua aí, quando ele ia entrando, já passou a terra, ele colocou lá, e todas as nações ouviram ele pregando lá, de fora da terra, no espaço, pregando para todas as nações. Sabe o que é isso? É Jesus. Quando a palavra dele for pregada por todo lugar, ele vai arrebatar a igreja. E olha que a internet vai longe, o rádio e a televisão, agora mais um homem que pregou no espaço, para todas as nações, então a palavra foi anunciada em todos os ouvidos. Todo mundo já ouviu a palavra, eu creio. Até os índios lá nas florestas, na mata aí já ouviram a palavra. Porque ninguém vai chegar assim, eu nunca ouvi a palavra, já ouvi. Tem pessoa que já ouviu muito, só falta uma atitude de servir ao Senhor, congregar com a família. E servir ao Senhor porque a nossa caminhada é para cima. É para cima. A nossa caminhada é, olha, chegar lá no reino dele. Lá não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais tentação. Aquele que está lá, irmão, está feliz da vida, irmão. Aquele que está lá, está alegre perto do Pai, só adorando e glorificando. Aqui nós estamos aqui na terra vigiando, orando, atento para que ninguém venha roubar nossa coroa. Sabe o que é a coroa? A aliança que nós temos com Jesus. É uma coroa de príncipe, de princesa de Deus. Uma coroa que tem aliança com Jesus, tem acesso ao céu. Fala que nós somos herdeiros do reino dos céus. Então, te firma com o Senhor, congregue mesmo, vai ouvir a palavra todo dia que tiver culto perto da tua casa, ouça a palavra, congregue, porque você está sendo fortalecido, a tua alma, o teu corpo, e quando tu partir, o teu corpo cair, o anjo já está perto desse aqui, é de Jesus, essa mulher aqui, essa senhora é de Jesus, o nome dela está escrito no livro da vida, porque ela falou que eu sou o salvador dela, ela confessou meu nome diante do pastor, diante das pessoas, e é minha, eu vou levar. Assim que acontece. Aleluia! O anjo fica perto para levar a alma sai do corpo e vai voando com uma velocidade imensa. Eu falo isso porque eu já fui lá, irmão. E eu fui arrebatado em espírito. E eu não queria mais sair do céu. Só disse, sai daqui, vai pregar na terra que dá na hora. A minha vontade era ficar lá, irmão. Tem muita gente lá, irmão. Meu pai já está lá, minha mãe já está lá, minha irmã minha já está lá. Eita, Era muita glória! gente de branco, era muito dia do céu. E eu queria ficar lá, eu só disse, sai daqui, eu vou ter arrebatamento de espírito. Para quem crê, acontece. Muita gente já foi arrebatada e voltou porque não era a hora ainda. Mas quando a pessoa está lá, irmão, é felicidade para sempre. Aqui a pessoa tem tristeza. Aqui a pessoa também que se machuca. Mas lá não, irmão. Lá não vamos ser como os anjos. Aqui eu ando lá, as pessoas flutuam como os anjos. Eu já fui lá, eu sei que tem coisa boa lá, irmão. Por isso que eu não largo meu Jesus, não. Porque Jesus já me mostrou muitas coisas. Então eu falo, sabe o quê? Que o Senhor tem o melhor para ti. Tem bênção na terra, tem vitória para ti na terra, tem vida longa, se você for obediente a Ele. E ainda tem ainda uma morada eterna para sempre. No reino dele, onde não vai ter mais, sabe o quê? Mais sofrimento nem dor. Por isso que nós temos que estar atentos. O nosso maior, aleluia, o nosso maior
é Jesus, Ele é maior. A nossa maior vitória, a maior bênção é Jesus na nossa vida. É Jesus na nossa alma, no nosso espírito. É Jesus tomando conta de nós, Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. A pastora pega o óleo, você vem aqui, eu vou te ungir, depois você vai voltar para a tua cadeira e nós vamos orar. Amém? Pegar o óleo. Tem um óleo aí que nós oremos, foi vários dias nesse óleo. Pega o óleo aí. O óleo que nós oremos foi mais de semana na igreja.